Tudo bem, moçada bonita? Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo do canal Um Programador. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um questionamento me feito há um tempo atrás pelo Rodrigo Sandeski. O Rodrigo escreveu o seguinte: Otavino, parabéns por mais um ótimo vídeo. Tenho uma dúvida e se você pudesse fazer um vídeo sobre como ser um programador completo. O que devo saber dentro da linguagem ou quantas linguagens aprender, banco de dados, etc. Abraço. Bom, Rodrigo, existem várias características que podem se traduzir entre um bom programador, ou um programador completo, ou um programador normal. A primeira coisa que você precisa saber para ser um programador completo, a primeira coisa que você tem que ter é lógica. Você tem que ser bom em lógica. Isso, para ser um programador, já é um requisito básico. Outra coisa, gostar de aprender. Gostar de aprender é algo fantástico que vai se traduzir no sucesso da sua carreira como programador. E uma coisa muito importante é gostar de resolver problemas. O cara que se depara com um problema e fica feliz e diz, não, eu vou tentar resolver isso, vou achar uma forma de resolver isso. O cara que tenta desvendar lá como solucionar o problema da falta de água do Nordeste lá, esse é um cara bom, tá? Um cara que tem vontade de desenvolver algo novo, tem vontade de corrigir um problema, tem vontade de achar uma solução. Programadores acham soluções, é um resumo simples. Então, se você quer ser um bom programador, esses três requisitos são básicos. Ser um bom programador, gostar de aprender e gostar de resolver problemas. Gostar de aprender é básico porque a programação, a tecnologia está sempre se renovando, né? A cada dia surge uma nova coisa no mercado aí, então você tem que aprender. Constantemente você tem que estar aprendendo algo. Certo? Outra coisa que é interessante é você se dar bem com o inglês. Não que você precisa ser... falar inglês, saber tudo do inglês, mas o básico, saber ler um texto dentro da tecnologia. Geralmente textos tecnológicos são mais claros no inglês. A gente, como trata de tecnologia, é técnico, a gente não tem muita relação com os temas humanos, então os textos técnicos são mais fáceis de você assimilar. Então no inglês você vai ter uma certa facilidade quanto a isso. Basicamente algumas palavras ali se repetem muito, então não precisa ter um grande conhecimento em inglês. O básico para que você entenda. Eu, como vocês já sabem, se acompanharam os meus vídeos, eu aprendi a programar basicamente consultando a ajuda do Pascal. Então eu precisava de uma informação, naquele tempo eu não tinha internet, eu precisava de uma solução, precisava de um comando, eu procurava a palavra em português, que se traduzia no que eu queria, traduzia ela para inglês e tentava achar uma funcionalidade com esse nome. Eu ia lá na busca e procurava por essa palavra. E assim eu ia achando os comandos, o que eu precisava para aprender a programar. Outra coisa, consultando alguns artigos aqui, até eu estou lendo aqui no Profissionais TI, existem os cinco principais requisitos para ser um bom programador. Então ter um raciocínio lógico, como eu falei, ser autodidata. Eu não vejo tanto problema em ser autodidata ou não, porque aprender é uma coisa muito peculiar, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Tanto que eu criei o canal aqui no intuito de ensinar de uma forma diferente, mais clara possível para pessoas que tenham mais dificuldade. Tanto que eu não sou tão objetivo, sou mais detalhista em alguns detalhes. O que torna os vídeos até um pouco chato. Mas é que aprender é algo como eu falei, é peculiar. Cada pessoa aprende de uma forma. Então pode ser que o cara simplesmente bata o olho num texto e entenda. Simplesmente veja como funciona algo e entenda. Outras pessoas precisam de alguém para ensinar. Eu, por exemplo, aprendia muito. Eu comprei o livro, a Bíblia do Delphi. Joguei fora o livro e fiquei só com o CD dos exemplos. E ali eu olhava. Eu ia lá, executei todos os executáveis, via o que cada coisa fazia e pegava, olhava como era feito e assimilava aquilo para mim.
talvez eu não me tornei um bom programador, mas com aquilo. Certas coisas que um curso poderia me traduzir, me esclarecer, eu não tive. Então, não concordo muito com esse item aqui, ser autodidata, tá? Não concordo. Mas tudo bem. Gostar de resolver problemas, como eu falei, é importante, a pessoa tem que gostar. O programador é o cara que cria soluções. Então, ponto final. Saber inglês, como eu falei, o inglês é importante. Gostar de aprender, o cara tem que gostar de aprender, como eu falei também, você precisa aprender constantemente, porque a tecnologia muda bastante. Outra coisa aqui, ó, outros requisitos, né? Ter um bom nível de concentração. A concentração é algo importantíssimo na programação. Você tem que estar concentrado. Não tem como você desenvolver uma solução assistindo o programa da Ana Maria Braga. Não é possível, você não vai conseguir. Ser curioso, é importante ser curioso também. Você tem que ter a curiosidade. Você não pode pensar, por exemplo, que aquela solução é a mais correta. Você tem que ter a curiosidade também de ver outras coisas, como é feito, outras coisas, como aquilo foi feito. Você tem que ter esse interesse em saber como certas coisas foram implementadas, certas soluções foram criadas, para que de repente você ache uma melhor forma de desenvolver. Ser curioso é interessante. Ser disciplinado é uma tarefa difícil. Eu não sou muito disciplinado, mas é importante, é legal. Ter disposição para estudar e aprender sempre, mesmo não sendo nas áreas de interesse. Realmente, às vezes você precisa aprender coisas que não é do que você vai desenvolver. Por exemplo, você vai criar lá, você vai programar para desenvolver um sistema lá para a Receita Federal. Você não gosta daquelas leis, você não gosta de ler leis, mas você precisa. Então, tem que se adaptar a isso. Pode ser que você não goste. Então, se o cara que se dá melhor com isso, pode ser que ele seja melhor que você. Por isso, é importante gostar disso. Ser paciente, perseverante, persistente é interessante, porque às vezes você vai se deparar com problemas que não consegue resolver. Então, você tem que bater na mesma tecla até conseguir. Não recomendo você ficar muito tempo numa coisa só. Se você vê que não consegue resolver aquilo, dá uma parada, tenta fazer outra coisa, fecha o computador ali, vai esparecer. Quando você voltar, porque eu penso o seguinte, o cérebro nosso, eu penso que ele trabalha sozinho, independente do que a gente está. Mesmo quando você não está pensando naquela solução, eu acho que o nosso cérebro está trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes aparece a solução quando você está no banho, mano. Você está com um problema, tentando, de repente está tomando banho, lá passando sabonetinho na cabeça, shampoo, papapá, apareceu a solução. Então eu acho que o nosso cérebro trabalha sozinho. Inconscientemente ele desenvolve alguma coisa. Por exemplo, você larga o problema lá e ele vai atrás. Não sei, quem sabe. Já me apareceu muitas soluções quando eu menos pensava. Quando eu não estava mais pensando. Quando eu estava indo embora, tomando banho, tomando cerveja no bar lá, me aparecia a solução. E o bom de ser um programador é que a gente pensou na solução lá, a gente não esquece mais. Você chega no outro dia lá e implementa, porque você lembra. É interessante isso. Sempre desconfiar que está errado. É importante isso. Você nunca pode ter certeza naquilo que está fazendo. Você tem que levantar a dúvida que aquilo pode estar errado ou pode ter uma forma melhor de fazer. Saber ouvir os mais espertos e os que sabem menos também. Sempre existe algo para se aprender. Eis um grande problema da maioria dos programadores. É achar que eles sabem tudo. Você pode às vezes pensar, você achou a solução. Daí chega o estagiário e olha para aquilo e diz assim, isso está errado, tem uma nova forma de fazer. O cara, você tá louco, você não sabe merda nenhuma. Não. Ouvir. Quem tem menos experiência, quem tem mais experiência, sempre é importante. Sempre é importante. Você nunca está completamente certo. Sempre existe uma forma melhor de fazer. Tá? Sempre existe. Sempre há uma nova forma. Se ainda não existe hoje, amanhã vai haver. É muito raro os casos que não sejam assim, mas sempre há uma nova possibilidade. Não precisa ser ótimo em matemática. Algoritmo nada tem a ver com logaritmo. É verdade. Você não precisa ser bom em matemática para ser um bom programador. Agora, contando com a minha experiência, né?
Às vezes eu vejo pessoas que têm o conhecimento extremamente profundo em todas as linguagens, ou em uma determinada linguagem, sabe de cabo a rabo todos os comandos, todas as possibilidades, o que faz, o que não faz, o que pode fazer, o que tem pronto, o que não tem pronto. Mas na hora de aplicar aquilo lá, o bicho pega. Eu já vi pessoas com muito conhecimento apanhar para coisas simples. Coisas simples. Então é por isso que eu digo, não existe o programador perfeito. Não existe o programador completo. Tá? Existe o programador experiente. O programador experiente é o que já cruzou, o que se deparou com vários problemas e já criou várias soluções. E cada solução que ele criou está ali no seu currículo. A sua capacidade de desenvolver. Então não adianta o cara fazer 1001 curso, ler 1000 livros e não conseguir aplicar aquilo que ele aprendeu. Tá? Então o bom programador, o programador completo para mim, não existe o completo, existe o cara maduro na questão. Eu acho que é o que tem mais experiência naquilo que desenvolve. Tá? E daí entra o bom senso. O cara tem que ter experiência e tem que ter a capacidade de ouvir e ser ouvido e prestar atenção no meio com o que vive, com aquele que sabe menos com o que sabe mais. Tá? Mas se você quer ser um programador completo, então, em termos de conhecimento e banco de dados, você tem que conhecer com certa ênfase uma só linguagem, um só banco de dados. Não querer saber todas as linguagens, não querer saber tudo sobre todos os bancos de dados. Pegue uma linguagem e saiba muita coisa sobre ela. Pegue um banco de dados e saiba muita coisa sobre ele. Isso vai fazer com que você domine aquilo. Quando você domina algo, para você conhecer uma nova ferramenta é muito mais prático, porque elas são parecidas, são semelhantes. Muda alguma coisa. Então basta que você tenha alguém que conheça um pouco mais. Estou tendo dificuldade aqui em implementar aqui em Java. Ah, mas como é que é no Delphi? Não, no Delphi é assim, ó. Ah, no Java você pega, ó, eu faço aqui, como é que eu faria isso aqui no Java? Não, aqui tá. Entendeu? Então você tem que dominar uma linguagem bem, um banco de dados bem, e isso vai te tornar um bom programador. SQL você tem que saber em qualquer linguagem, tá? Então você tem que conhecer SQL. Ou não também, porque agora tem os bancos no SQL, que não utilizam SQL. São bancos não relacionais. Mas SQL é sempre bom saber, sempre. Bastante coisa sobre SQL. E eu acho que o que eu tinha para dizer sobre isso, então, é isso. Estude, conversa, crie grupos de discussão, crie desafios, ache problemas, resolva problemas, crie soluções. Guarde isso como experiência e você será um programador completo. Ok? Eu deixo aqui o meu abraço, conto com a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento, a sua apresentação do canal aos seus amigos aí de faculdade, de cursinho, ou até mesmo de jogos, o que vier. Eu convido você a se inscrever e a divulgar o meu canal, certo? Fica aqui então o meu abraço e até mais.